Olá, estudantes do nono ano. Nós estamos trabalhando o continente europeu e abordamos já sobre diversas perspectivas, sobre a perspectiva da questão do quadro natural, do quadro humano, né, das migrações, a xenofobia. Trabalhamos várias atividades abordando esses conceitos. Falamos já do Brexit, que está associado muito à questão dos blocos econômicos europeus, ou do bloco econômico europeu, nesse caso, a União Europeia. Já abordamos alguma coisa a respeito da economia, e hoje o enfoque vai ser exatamente essa perspectiva, olhar sobre a ótica da questão econômica da União Europeia. Nós vamos elencar alguns países aqui para nós fazermos um apanhado sobre essa questão da União Europeia, certo? Então, para facilitar essa nossa exposição, o assunto que é a União Europeia, eu vou trazer para nós aqui um slide, né, que vai abordar esse assunto, ok? Então, vocês devem estar com ele compartilhado já na tela aí, né? Já está na tela para vocês. E aqui trago para vocês um outro mapa, que é o mapa da França. Nesse caso, nós estamos abordando aí, então, o conceito sob a ótica da indústria, e nesse caso aqui aparece a distribuição espacial das indústrias no espaço francês. É importante dizer que foi o segundo país a se industrializar no período da Revolução Industrial, em função das reservas de ferro e de carvão que ela tinha também, e muito em função da proximidade com a Inglaterra. Então, só tem o Canal da Mancha que separa um espaço do outro. E guerras históricas em função de um país tentar dominar o outro também. No mapa seguinte, eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada desconcentração ou descentralização industrial. A França investe muito nos países que estão próximos, aonde as indústrias francesas se deslocam para os países próximos para aproveitar a mão de obra, para aproveitar a qualidade da mão de obra, às vezes a mão de obra mais barata. Então, há um investimento bastante pesado nesse sentido. É importante citar também aqui, na questão da França, que há um investimento bastante grande na indústria nuclear, na energia nuclear. Por quê? Se você for observar, vai perceber a quantidade de usinas nucleares que tem no espaço francês. É curioso observar isso em função de que, por mais que tenham rios bastante interessantes e grandes aí nessa região da França, não são rios de grande volume d'água, logo não pode ser produzida energia a partir do regime de águas ou energia hidráulica. Você tem que optar por uma outra proposta, que é a energia nuclear, porque a energia nuclear ela é uma energia limpa também. No entanto, ela tem um resíduo que é o rejeito dos bastões de urânio ou de césio, enfim, o mineral que é utilizado para gerar energia. E aí você tem o quê? Você tem um problema que é o armazenamento disso. No entanto, o espaço que uma usina nuclear utiliza é muito pequeno, e o único resíduo que sai da chaminé de uma usina nuclear é o vapor d'água, certo? Então, o grande problema é o que fazer com o rejeito e as possibilidades que existem de um acidente nuclear. Em função disso, as usinas nucleares não são tão incentivadas. Mas a França, em função disso, ela utiliza muito dessa tecnologia. É bastante presente essa tecnologia no espaço francês. Aqui um outro país que a gente já abordou em dado momento, inclusive falamos sobre a questão da tragédia de Marcinelle
que foi o momento que os italianos forneceram mão de obra lá para a região da Bélgica, né, em função logo do final da Segunda Guerra Mundial. Então havia uma ociosidade da mão de obra dos italianos e uma necessidade de mão de obra no governo belga, e aí houve troca desses trabalhadores, e aí tem aquele episódio da tragédia que morreram 256 pessoas, e numa tragédia que ninguém pagou por isso, né? O capitalismo é que lucrou, onde a carne mais barata do mercado era a carne do trabalhador. Continua ainda hoje, mas esse é um outro contexto, a gente não vai abordar sob essa ótica nesse momento aqui. Então, a Itália, ela aparece aí também como um país desenvolvido. E é interessante observar que a Itália, ela, em função de o norte ser mais próximo das regiões mais desenvolvidas da Europa, naturalmente essa região se tornou mais desenvolvida, né? E aí o fato dessa região do norte ser a região mais desenvolvida, acabou sendo que a região sul, com um grau de desenvolvimento menor, necessitou de um investimento maior por parte do governo italiano, que investia em logística e investia nessa parte mais ao sul, destinando maior quantidade de verbas para desenvolver essa parte ao sul também. No entanto, essa região mais ao sul ficou com algumas indústrias que são mais tradicionais, tipo a indústria têxtil, a indústria metalmecânica, aquelas indústrias que demandam muito mais tecnologia, elas ficaram mais para a parte norte da Itália, né? Nessa parte sul se tem uma região menos desenvolvida nesse sentido. E aí isso reflete lá no quadro que fala sobre a renda per capita do italiano. Se for observar, essa parte sul é a região mais pobre da Itália, e essa parte norte é a região mais rica da Itália. Observem que aquelas regiões que têm renda per capita maior que 30 mil euros estão necessariamente na parte norte, e a parte sul, elas têm de 0 a 12 mil euros, ou seja, é a parte mais pobre, incluindo as ilhas da Sicília e da Córcega aí também. Okay? Então, isso falando da Itália especificamente. Aqui, o outro país a ser escolhido para abordar o contexto industrial é a região da Rússia, né? Nós temos que olhar sobre o aspecto de que a Rússia não é mais União Soviética, né? Por quê? Porque aqueles países que estão próximos ali, Bielorrússia, Polônia, Eslováquia, Eslovênia, todos esses países aí, Paquistão, Tajiquistão, todos os cristãos que tem aí, todos eles pertenciam à antiga União Soviética. Mas a Rússia, a estrutura russa, ela se apropriou de muito dessa estrutura que foi deixado no final do socialismo, quando há a ruptura entre capitalismo e socialismo, né? E aí nós temos o final do socialismo com a hegemonia do capitalismo. Então, se a gente for observar, a estrutura russa mais desenvolvida é essa parte próxima da Europa, que essa região que nós temos aí, Moscou, São Petersburgo, já é dentro do espaço europeu. Aí, próximo a Moscou, o Ural, que aparece aí, é a região que nós temos os Montes Urais, onde divide o espaço russo da Ásia do espaço russo da Europa. Então, essa região do Ural, de Moscou, de São Petersburgo, que é a região densamente desenvolvida, que tem estruturas metálicas, indústria química bastante desenvolvida, indústria siderúrgica pesada, né? Essa região se localiza mais próximo aí da Europa, né? Ou no espaço europeu. E aí, o espaço que está mais distante, indo em direção ao Oceano Pacífico, mais no continente asiático, ela busca outros tipos de desenvolvimento econômico, mas também bastante desenvolvidos. Se for observar, inclusive regiões ao norte do Círculo Polar Ártico, que fica congelado durante boa parte do ano, você tem desenvolvimento tecnológico também, principalmente metalurgia,
não ferrosa, aí, pela quantidade de minerais que essa região aí dispõe. Observem também que a gente tem a indústria de papel, a indústria têxtil, indústria de papel e celulose, ela está muito presente nessa parte norte da Rússia, em função das grandes florestas de coníferas que se encontram aí, né? Então, em função disso também essa região bastante desenvolvida. Outro fato importante a ser observado e que tem que ser analisado e informado é o potencial russo que a Rússia tem de produção de gás. Ela é grande fornecedora de gás para a Europa. 30% das indústrias europeias, elas só têm condições de estar funcionando em função do gás que a Rússia vende, certo? Então, em função de que a Europa ela não tem grandes rios, como a gente já citou, esses rios não são muito utilizados para geração de energia, ela tem que optar por comprar uma outra fonte de energia, nesse caso, compra dos russos, que é o gás russo. Por hora é isso, né, que nós tínhamos que falar. A gente perceberam que a gente escolheu alguns países especificamente para abordar sobre a ótica do desenvolvimento industrial nessa região da Europa e estaremos abordando isso sobre a proposta de uma atividade avaliativa nos próximos dias, abordando a estrutura industrial. Os slides permanecem também na caixa de mensagem, ali no link, no arquivo, e quando houver necessidade, vocês podem estar fazendo a consulta também. Eu vou deixar também um link de onde eu retirei essas imagens, que lá tem outras informações e que serão interessantes também para vocês estarem fazendo consulta à medida que houver necessidade. Por hora ficamos por aqui, esperamos que a pandemia acabe e o pandemônio seja destituído. Um abraço.